Viva mais um momento de reflexão para uma vida abundante. Sou Hércio Garcia e hoje falaremos sobre a nossa timidez. Nosso episódio começa com a história quando Jesus estava num barco com seus discípulos. Ele adormeceu profundamente e, vindo uma tempestade de vento, fazendo encher o barco de água, causando grande medo em seus discípulos. Quando acordado pelos discípulos, ele logo repreendeu o vento e o mar ficou calmo. E lhes disse: "Por que sois assim tímidos?" Isto está no livro de Marcos, no capítulo 4, versos 35 em diante. Nos tempos atuais, estamos vivendo situações semelhantes em que os discípulos de Jesus passaram. Hoje, recebemos uma série de informações que nos causam medo, insegurança, dúvidas e desespero, que pode causar até mesmo a depressão e o pânico. Porém, devemos ter a mesma segurança que os discípulos deveriam sentir e que não haviam entendido até aquele momento. Jesus disse: "Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos." Nossa fé pode reverter o cenário que está sendo desenhado pelos comentaristas econômicos neste momento. Viver na timidez ou falta de fé é o mesmo que incredulidade. É viver olhando para as circunstâncias e não a capacidade que está conosco em todas as situações. Num outro pronunciamento de Jesus, ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo e a nós só nos cabe viver animados por isso. Neste pronunciamento, "eu venci", põe um ponto final em qualquer ação da nossa parte, isto é, feito, acabado. Não precisamos nem mesmo ter alguma preocupação. O mundo e tudo que existe que poderia nos atingir já era. A escolha é nossa, até porque Jesus não nos obriga a crer nessa vitória que Ele já nos deu. Viver timidamente é olhar as circunstâncias e viver atemorizados. Uma pergunta que nos fazem é: por que Deus tem permitido tudo isso acontecer na minha vida? A resposta mais adequada a esta pergunta é: Ele tem um propósito para isso, que é nos ensinar a viver com ousadia e fé. E isto vai mudar nossa vida, nossa família e pessoas ao nosso redor, e muito mais. Lembre-se que a postura de um vencedor não é viver com o medo daquele que já foi vencido. Eu me lembro de um período da minha vida em que experimentei a provisão de Deus. Eu fiquei desempregado, até mesmo tinha marcado a data do meu casamento e tinha uma dívida muito alta que se agravava pela alta inflação. E eu falei com Deus que tudo em minha vida era dele, até mesmo aquela dívida. E eu fui abençoado fazendo bicos onde eu pude pagar a minha dívida na metade do tempo, pagando as prestações de 2 em 2 antes do meu casamento. Glória a Deus! Eu creio que experiências iguais às minhas Deus tem para todo aquele que nele crer. Tome hoje uma atitude e saia do seu nível de timidez e viva abundantemente, afinal Deus te chamou para isso. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.